Olá, amigos e irmãos, 42º dia do nosso desafio. Hoje, Romanos 4, 5 e 6. Vamos lá? Lembrando que o tema da carta de Romanos é a justificação. É a justiça de Deus e a justificação do homem. Essas palavras justiça e justificação são praticamente a mesma, né? A mesma raiz aí. Então, o que acontece? Paulo termina o capítulo 3 dizendo que o homem é justificado pela fé. Ele não é justificado por cumprir a lei. E não adianta ser apenas circuncidado, ou seja, ter aquele sinal externo do judeu, que a circuncisão era um corte feito ali no menino, com 8 dias de vida, que sinalizava que ele pertencia ao povo judeu. E essa circuncisão era feita numa região íntima, que só aquela pessoa via, simbolizando o quê? Que o nosso relacionamento com Deus deve ser na intimidade. Nós devemos ser servos de Deus, uma coisa que só a gente sabe, uma coisa que quando ninguém vê, eu sou aquilo. Então, mas Paulo dizia que ser circuncidado apenas não adiantava. Dizer que cumpria a lei e não cumprir não adiantava nada. Que um povo que não conhecia a lei de Deus, mas que vivia de forma justa, seria justificado por Deus. E aí Paulo vai dizer isso, quando ele fala isso, que nós somos justificados pela fé, Paulo agora vai provar isso. Ele prova usando o exemplo de Abraão. Então ele vai começar o capítulo 4 falando que Abraão foi justificado pela fé, que não tinha lei na época de Abraão. A lei foi dada 400 anos depois de Abraão. E Abraão nem sequer era circuncidado quando ele recebeu a justificação. Então Paulo vai dizer isso. No capítulo 4 ele vai provar que nós somos descendentes de Abraão se nós fazermos as obras que Abraão fez. E Abraão foi... A fé de Abraão foi imputada como uma atitude boa. Então alguém que tem fé, Deus atribui a essa fé como se fosse uma boa ação, você entendeu? É como se a fé da pessoa fosse uma atitude boa. Então ele termina o capítulo 4 dizendo que a nós, por causa disso, igualmente será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue para a nossa transgressão, por causa da nossa transgressão. Então veja bem, Abraão não creu na promessa de Deus, não creu que Deus ressuscitaria Isaac, não creu que Deus daria a ele um filho. E nós também cremos que Jesus ressuscitou, cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então, da mesma forma que Abraão creu, nós cremos. Então, por isso, nós somos também beneficiários da mesma bênção que Abraão recebeu. Que Abraão recebeu a bênção pela fé e nós também pela fé em Jesus, né? Então, Paulo usa o exemplo de Abraão para provar que somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo. E aí, Paulo vai dizer no capítulo 5 como que essa justificação nos dá paz. Então, quando nós somos justificados pela fé, Paulo vai dizer nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que nós temos paz com Deus? Porque quando nós éramos pecadores, Deus nos justificou, Deus nos salvou. Então, agora que nós já somos justificados, nós podemos ter paz, porque mesmo que a gente peque, nós podemos ter certeza que Deus vai nos perdoar, Deus vai nos salvar por causa disso. Aí Paulo passa a explicar como que o pecado entrou, né, através de Adão, e ele vai dizer que Adão, um homem, fez com que toda a raça humana se tornasse pecadora, porque Adão meio que transferiu esse pecado, essa natureza impura e caída para todos os seres humanos. De Adão veio todos os seres humanos, né? Então Paulo vai dizer que do mesmo jeito que a ofensa de um homem, a ofensa de Adão, atingiu a todos os seres humanos, também a justiça de um homem, a justiça de Cristo, também pode beneficiar a todos que quiserem. Percebe? Então a semelhança entre Adão e Cristo, uma semelhança e um oposto, vamos colocar assim, né? Semelhança porque é uma obra que atingiu a todos os homens, mas é oposto porque a obra de Adão, um pecado que se espalha, e agora a de Jesus, os pecados de todos são justificados apenas em Cristo, né? E aí, no capítulo 6, Paulo vai dizer que nós somos livres do pecado pela graça, que nós, porque somos salvos pela graça, alguém poderia dizer, né? Então eu vou permanecer no pecado, então, já que eu sou salvo pela graça, então eu vou pecar à vontade. Paulo vai dizer, de modo nenhum. Aí ele argumenta, como nós vamos viver para o pecado, nós que já morremos para o pecado? Então aquela desculpa, né? Não, Deus me perdoa, me aceita como eu sou. Eu posso pecar à vontade e depois Deus me perdoa. Isso é uma desculpa que não encontra base bíblica. Porque nós, quando somos justificados, Paulo vai dizer, nós somos identificados com Jesus Cristo na sua morte. Nós somos batizados em Cristo na sua morte. Ou seja, batizar é ser mergulhado, é ser
colocado em Cristo é através da morte. Cristo não morreu para o mundo, para a carne, nós também devemos morrer. Então Paulo fala, você que morreu para o pecado, como que você vai continuar no pecado? Então Paulo destrói isso, não tem justificativa para um crente que quer viver em pecado. E ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e já não morre, e então nós também devemos morrer para o pecado. Aí Paulo vai dizer, não reine o pecado no vosso corpo. E aí, versículo 15, ele diz que nós não devemos pecar porque não estamos debaixo da lei. A lei, né, que acusa, mas nós não estamos mais debaixo da lei. Então podemos pecar? Claro que não. Nós morremos para o pecado. E aí Paulo vai argumentar isso, que nós não devemos morrer, e termina com um argumento aqui no capítulo 6, que é um argumento de lógica, porque ele fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o que você quer? Você quer viver uma vida morta, viver uma vida frustrada, derrotada, ou viver uma vida plena, tendo a promessa da vida eterna? Então, de novo, tema de Romanos, a justificação do homem pela fé, através somente do sacrifício de Jesus, né? Vamos lembrar dos solas da Reforma Protestante, né? Somente a Escritura, somente pela fé, somente pela graça, somente através de Cristo, somente para a glória de Deus. O que significa isso? Que nós somos salvos somente pela graça, através somente da fé, como somente a Escritura revela, somente através do sacrifício de Cristo e somente para a glória de Deus, Pai. É isso que o livro de Romanos coloca. Por isso que esse livro, irmãos, foi o indutor da Reforma Protestante. Quando Martim Lutero lê o livro de Romanos, ele percebe que o ensino da Igreja Católica com respeito à salvação estava completamente errado, porque era uma salvação baseada em obras, uma salvação baseada em ser uma boa pessoa, uma salvação baseada em pagar indulgências, era uma salvação baseada em comprar o céu. E Paulo vê que isso não, que nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso ele foi considerado herege e somos considerados hereges até hoje pela Igreja Romana. Não se engane, eles não têm comunhão conosco, né? Que Deus te abençoe e uma ótima leitura. Qualquer dúvida, chame no WhatsApp ou na caixinha do Instagram.